Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos aí a mais um programa Raízes da Umbanda, aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Antes de mais nada, antes de começar o nosso programa, eu gostaria de fazer uma prece, evocando sempre a Deus, sua lei maior, sua justiça divina, seus pais e mães orixás, a todas as linhas de trabalho, senhores Exu e senhoras Pombagiras, que nos envolvam com a força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para mais este programa. E desde já, na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de comentar um pouquinho aí que no sábado passado nós tivemos aí a festa de Iemanjá em Mongaguá pela Federação Umbandista do Grande ABC, e gostaria de parabenizar a todos os envolvidos aí pela organização, que foi muito bom, muito axé, principalmente a todos os terreiros que estiveram por lá, trazendo aí o axé da Mãe Iemanjá e de todos os guias aí, de todas as linhas de trabalho que cada um dos terreiros fez aí na praia, né? Então, tá de parabéns à Federação Umbandista do Grande ABC pela organização, tanto na parte burocrática, geográfica, como também na questão espiritual, né? Parabéns aí ao Pai Ronaldo, a Babá Dírcia e a todos os envolvidos. Bem, dando aí sequência ao nosso programa, como é de praxe, nós vamos, dentro de instantes, aí falar de mais um tema, e esse tema foi sugerido aí por vocês ouvintes durante a semana, através de e-mails, que linka aí, na realidade, duas coisas, né? Ponto riscado e, por consequentemente, nós vamos falar da Pemba. Então, assim, muitas dúvidas, inclusive aí, dúvidas que perduraram aí por algumas semanas, mesmo depois aí de um programa da Raiz da Umbanda que falou especificamente de pontos riscados. Então tiveram aí algumas interações com a gente, alguns irmãos, algumas irmãs que geraram dúvida. Então a gente entende aí que poderia ser falado um pouquinho mais, né, para que se minimize a quantidade de dúvidas. E lembrando mais uma vez de que o que nós vamos falar aqui é baseado em estudos que nós fizemos, baseado na nossa prática, em nosso terreiro, longe aqui de dizer que é uma verdade única, né? Então, eu peço os irmãos e irmãs aí que tenham mais dúvidas referente a ponto riscado e a Pemba, que mandem já as suas perguntas, que nós já estamos recebendo, né, algumas delas. Já temos aqui nos nossos e-mails algumas outras que nós vamos responder depois. Enfim, para quem não conhece o nosso programa, o que está sintonizando aí pela primeira vez, eu sou o Marco Facas, eu sou dirigente espiritual
da Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, localizada aí, aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, na Rua Bom Sucesso, número 915. Lembrando aqui que os nossos veículos aí de comunicação é o nosso e-mail, né, que é o centrodeumbanda@live.com. Live é L-I-V-E. Nós temos 2 páginas no Facebook, que uma é do nosso terreiro. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, por favor, entra lá, dá uma curtida. O endereço é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. E nós temos também a página do nosso programa, lá no Facebook, que é Programa Raízes da Umbanda. Então, peço aí para quem não conheça, ou até mesmo, né, quem já conhece, dê uma passadinha lá, que tem algumas novidades, alguns comentários, enfim. Passe por lá e dê a sua curtida, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar hoje, primeiramente, do mistério Pemba, né? Ou por que não falar do grande mistério Pemba, né? A Pemba, ela é objeto permanente nos ritos africanos mais antigos, né? Assim, ela é fabricada, ou foi fabricada com o pó extraído dos Montes Brancos, Cabanda, e com a água do rio Divino Zil, né? E ela é empregada em todos os ritos africanos, né? Que vai desde de uma simples cerimônia, de uma festa, de reuniões, solenidades, enfim. Então, assim, nas tribos de Bancongo e Congo, a Pemba é usada sob todos os pretextos, né? Então, por exemplo, quando se é declarada uma guerra, o que acontece? Os chefes de cada tribo, vamos falar assim, eles esfregavam a Pemba no corpo todo para vencer os inimigos. Então eles entendiam em que a Pemba daria forças, daria proteção para que vencesse aqueles inimigos. Em casamento, os noivos são esfregados com a Pemba pelos padrinhos para que sejam felizes aí nessa união, né? Enfim, e por aí vai. Então, isso são alguns exemplos aí na cultura africana, onde a Pemba é aplicada, né? E considerada aí um objeto sagrado. Na Umbanda, que é o que interessa para a gente, a Pemba ela é utilizada em várias situações. Talvez a mais utilizada seria nas escritas mágicas, ou seja, nos pontos riscados, né? Então, por que é utilizada a Pemba para estar fazendo o ponto riscado, né? O que ela evoca quando ela é traçada? Quando ela é utilizada para se traçar esse ponto, né? Vale a pena aqui fazer uma observação de que se existe aí um irmão, uma irmã que está começando na Umbanda e não teve a oportunidade ainda de conhecer a Pemba, ou não sabe o que é a Pemba, ela é um giz oval, né, de forma cônica, que tem o poder de abrir e fechar portais, né? Então, assim, ilustrando, ela é aquele elemento que muitas das vezes um preto velho, um caboclo, qualquer entidade espiritual utiliza-se para fazer o seu ponto, ou o ponto em que que aquele trabalho está precisando. Então, a Pemba,
ela, como eu disse, ela é um giz, né? Um giz feito de calcário. Esse giz mineral, além de ser consagrado para ser utilizado nos pontos riscados, ele também pode ser transformado em pó, né? Para ser lançado no ar e utilizado para outros fins de rituais e de limpeza e proteção. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem situações em que há necessidade de se fazer ou de se ralar a pemba e se utilizar do pó, né, que é feito, porque ela ralada ela fica um pó. E também temos o fundamento do sopro, né? Quando existe a necessidade do cruzamento, por exemplo, de uma casa, ou de alguém da assistência, ou de um médium do terreiro, onde precisa ser cruzado e através do pó, e não sendo riscado propriamente dito. Eu queria chamar a atenção de que é muito importante a gente observar que quando um médium de Umbanda se apresenta perturbado, muitas vezes o pai espiritual ele cruza o corpo do médium com a pemba, né? E assim, a representatividade disso, muita gente pensa N coisas, né? Então, assim, para a gente falar bem objetivamente, o que representa quando um pai espiritual, uma entidade, ele cruza esse médium? Quando ele cruza, ele está representando uma escrita divina, ou seja, ele está fazendo símbolos onde está evocando no corpo daquela pessoa ou daquele consulente uma energia, um orixá, uma divindade de Deus, e através dessa magia ele chama a razão daquela entidade obsessora. Então, muitas das vezes o consulente lá, ou até mesmo um médium do terreiro, está sob influência de uma entidade obsessora, um egum, uma quiumba. É necessário, então, esse cruzamento, ou até mesmo o sopro. Isso o guia vai identificar no momento, a fim de que ele possa conhecer o quiumba, conhecer através do traçado, no caso de quando o pai espiritual risca algum ponto, o traçado cabalístico. E aí ele reconhece o seu erro até o momento de abandonar aquela pessoa que ele estava até então obsidiando. Então, gente, o que a gente quer relacionar com o ponto riscado? Muitas das vezes, isso eu já presenciei em algumas casas, o médium abrindo a pemba na hora e fazendo algum ponto que ele entende que deveria ser feito, né? Sem a consagração, sem o devido conhecimento. O que eu chamo a atenção é de que na nossa casa espiritual, até mesmo por solicitação dos nossos guias espirituais, dos patronos da casa, as nossas pembas elas são consagradas. Elas são consagradas para serem utilizadas. Então, vale a pena essa troca de ideias, e não gostaria que fosse encarado como uma imposição, mas de que os irmãos, irmãs e até mesmo quem está começando na Umbanda entenda que a pemba, dentre as ferramentas que nós temos na Umbanda, ela é sagrada. Ela tem uma relação com a lei maior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os trabalhadores da Umbanda, eles são chamados e eles são filhos de Pemba. Por quê? Porque nós estamos sob a proteção da lei maior. Então, o que é bom se observar?
de que quando você for utilizar uma pemba, quando você for entregar uma pemba uma entidade espiritual, a um guia espiritual, observe como ele trata a pemba. Observe como que ele manuseia aquela pemba. Porque a gente já andou aí bastante em alguns terreiros, e nós vemos assim, e até em muitos, a pemba não ser utilizada, por exemplo, num sopro, né? A pemba ela fica guardadinha lá num canto, e quando um guia pede uma pemba para riscar um ponto, é que vão lembrar dela e entregam para o guia, para ele estar fazendo o trabalho que ele precisaria. Mas os guias, tendo o conhecimento, vocês podem observar que eles têm um manuseio todo especial, e antes mesmo de estar se utilizando, eles consagram a pemba, tá certo? Então, irmãos e irmãs, nós estamos chegando aí a 20 minutos do programa, eu tenho a preocupação de estar respondendo perguntas que ficaram aí desde a semana passada e que também já estão chegando. Então, assim, eu não gostaria de estar me prolongando, mas apenas faço uma observação, para que nós, umbandistas, nos atentemos a essa ferramenta muito importante que é a pemba. Porque se vocês imaginarem, sem a pemba não existiria o ponto riscado. E muitas das vezes o ponto riscado ele é a sustentação do trabalho, né? O guia se utiliza do ponto riscado para ter a sustentação, para ter a proteção da casa, do congar, dos médiuns da casa, através do ponto riscado. Claro que muitas das vezes também ele não só utiliza a energia da pemba, mas ele utiliza a vela, ele utiliza uma erva, ele utiliza uma bebida, mas entendam que a partir da pemba que é construído um ponto riscado. Então, se o ponto riscado ele tem uma representatividade enorme dentro dentro de uma engira de Umbanda, com toda certeza a pemba é um objeto muito sagrado. Então, mais uma vez eu peço para que seja observada com muita atenção a utilização da pemba em nossas giras de Umbanda, tá certo? Uma grande situação onde eu vejo a utilização da pemba por exemplo, numa entrega, né, numa oferenda a um orixá, onde é riscado um ponto para ser colocado um ponto fechado, para ser colocado uma entrega. Como é que você vai... Que pemba que você vai utilizar para riscar esse ponto, né? Você vai estar tirando do saquinho na hora, lá no plastiquinho que envolve a pemba, já vai riscar o ponto do orixá, e aí já vai arrear as oferendas, o que foi pedido. Então, assim, nós entendemos que não é assim, né? Não pode ser assim. Então, irmãos e irmãs, acho que passei o meu recado, e peço aí uma reflexão sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Lembrando aí, quem quiser mandar suas perguntas, nós temos aí os nossos veículos de comunicação, que são as nossas páginas no Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centro de Umbanda, @live, live é live.com. Se
só uma observação, se não houver nenhuma pergunta referente a Pemba, referente a pontos riscados, nós respondemos qualquer assunto, qualquer pergunta referente a Umbanda, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui a pergunta da Luana Freire. Eu trabalho numa casa de Umbanda e estou lá há 2 anos. Eu estou grávida de 4 meses, muito feliz. Axé, minha irmã. E tenho uma dúvida. Alguns dizem que não posso ir na gira de Exu e desobsessão. Acredito que seja da carga negativa que possa passar para o bebê. Mas essa informação consiste? Unha pintada interfere na incorporação e nas vibrações? Minha irmã, agradeço a sua pergunta, pela sua participação. E assim, se você é médium da casa, né, você fala que você trabalha na casa, que você está lá há 2 anos, independente de você estar grávida ou não, nós entendemos que você deve continuar indo nas giras, né, nos trabalhos. Independente se vai acontecer lá um trabalho de desobsessão, se você se vai acontecer na gira a necessidade de um transporte, independente se gira dos senhores Exus, das senhoras Pombagiras. Por quê? Porque você é médium da casa, você tem a sustentação, enfim, você tem a proteção. O que não é indicado é de que você, e aí é por uma questão de questões físicas mesmo, né? de proteção aí à sua gestação, de proteção a você, de você entrar na incorporação, né? Você pode fazer parte da corrente, você pode fazer, porque você é um elo, independente de você estar gestante ou não, você é o elo, né? E a espiritualidade, ela está amparando o seu bebê. Isso é com toda certeza. Claro que você, pelo menos, eu não sei como é na sua casa, mas no nosso terreiro, irmã, nós passamos a instrução de que os nossos banhos, eles têm que ser tomados ao ir para a gira e também quando nós regressamos à nossa casa, ao nosso domicílio. Então, eu entendo como dirigente e também como pai, de que pai de filha, né, tenho uma filha, de que não existe problema nenhum espiritualmente de gestante participar da gira que for e do que acontecer, no caso uma desobsessão ou de um transporte. Por quê? Porque nós temos o amparo espiritual. E com relação à unha pintada, se interfere na incorporação e nas vibrações, nós entendemos que não. Né? Não tem o porquê interferir no trabalho de incorporação ou na vibração. Né? O que, na realidade, a gente fala na questão vaidade é de que a coisa seja o mínimo possível. Né? Você não vai com colar de pérola para gira, com colar de pérolas, com brincos argola toda pintada. Por quê? Porque não condiz isso com Umbanda. Umbanda é humildade. Né? Imagina você numa gira de preta, você com a sua preta velha e você toda pintada, toda enfeitada, toda não essa conta não fecha, né? Então nós entendemos, irmã, de que não existe problema, não interfere na incorporação nem nas vibrações o fato de você estar com as unhas pintadas, tá certo? Você manda aí depois, meu marido trabalha junto comigo lá, tem algum problema dos guias dele me passarem trabalhos e eu fazer trabalho juntos? Pode afastar a gente?
Mande energias positivas para o meu bebê e obrigada. Minha irmã, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Tem algum problema dos guias dele me passarem trabalhos e eu fazer? De forma alguma. Se o seu marido tem a espiritualidade dele, você tem a sua, e por algum motivo você passe em consulta, converse com os guias do seu esposo, e aquela entidade, seja a gira que for, te pedir para fazer um trabalho, aquela entidade está vendo a necessidade de você estar realizando aquilo. Então, independente que seja do seu esposo ou de algum outro irmão do seu terreiro, de fazer o pedido de um trabalho, nós entendemos que a entidade, todas as entidades, elas são iguais, têm o mesmo poder, nenhuma é superior à outra. Então, se ele pediu para que seja feito um trabalho, é porque você está necessitada daquela oferenda, ou fazer aquele trabalho específico que o guia dele falou, tá certo? E de forma alguma isso vai afastar vocês, não tem porquê, né? Lembrando que a Umbanda é uma religião, então se nós estamos dentro de uma religião onde o objetivo é de evoluirmos, nós cremos num Deus único, né, e que nós temos que evoluir indo em direção a esse Deus, em direção aos orixás. Então, não é porque o guia, a entidade do seu esposo te manda fazer um trabalho que pode ter algum risco de vocês se afastarem, tá certo, minha irmã? E eu desejo aí que a nossa mãe Oxum e nosso pai Oxalá envolva você, minha irmã Luana, com a força dos mistérios, com o axé, na hora do seu parto, que essa criança venha com muita saúde, com muita luz, e que seja orgulho aí para vocês pais, e que traga muita felicidade à casa de vocês, tá certo? Muito axé para você, para o seu esposo, e mais uma vez para esse bebê que está por vir. Vamos lá. Temos mais uma pergunta, deixa eu só ver aqui. Ana Paula Costa. Ela sempre participa do programa. Muito axé, minha irmã. Olá, boa noite. Eu recebo meus guias, eles não dialogam ainda. Geralmente, quando eles solicitam guias, eles riscam pontos só quando começam a dar passes? Agradeço mais uma vez pela sua participação, minha irmã Ana. Bom, vou te responder como em cima da nossa casa, de como é o procedimento do nosso terreiro, e também com os nossos ensinamentos. A solicitação das guias pelas entidades, irmã, ela é feita quando o guia já está se comunicando, né? Já está falando, já deu o nome, e inclusive já riscou o seu ponto. Então, te explicando como funciona, e provavelmente no seu terreiro também deve ser assim, você participa da gira de desenvolvimento. Algumas casas é o próprio dirigente ou a dirigente que faz esse desenvolvimento mediúnico, e tem casas que é o pai espiritual da casa que faz esse desenvolvimento, ou até mesmo aquele guia que você cambona. Quando você está participando desse desenvolvimento espiritual, você começa a sentir as energias, você já se convence, né, muitas das vezes, acho que essa é a palavra. O médium sempre fica na dúvida se ele está incorporado, principalmente se você tem o que chamamos aí de mediunidade consciente, né? A incorporação, ela é consciente, os médios eles ficam na dúvida se está incorporado ou não,
enfim. Então, é todo um processo lento, mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eles riscam o ponto deles muitas das vezes quando ele dá o próprio nome. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou recebendo o caboclo 7 flechas. Então, eu vou passar por todo esse desenvolvimento mediúnico, e aí, quando esse meu caboclo suposto 7 flechas se identificar, o dirigente ou a dirigente da casa, ele vai pedir para esse caboclo, para essa entidade, riscar o seu ponto, dar as suas explicações, o porquê que ele está fazendo aquele ponto, de que falange que ele vem, qual falange não, qual a vibração que ele vem, enfim. Então, é assim que ocorre, naturalmente, né? Que eu quero dizer. Então, você sente a vibração, existe a incorporação, o guia dá o nome, consequentemente, depois risca o ponto dele, e aí sim, quando ele estiver preparado, quando for permitido pelo dirigente da casa, ele dá a consulta, é que ele vai estar fazendo as solicitações da guia ou dos instrumentos que ele entender que sejam necessários para ele realizar o trabalho dele nas consultas. Tá certo, minha irmã? Se eu não respondi claramente, por favor, retorne aí a sua eventual pergunta com a sua dúvida, tá certo? Muito axé para você. Eu tenho aqui a pergunta do Eduardo Yutaka. Boa noite, Marco. Boa noite, meu irmão. Muito axé para você. Falando em Pemba, eu já vi uma casa usando giz tipo bastão grande no lugar da tradicional Pemba ovalada. Isso é válido? Obrigado pelos valiosos ensinamentos e muito axé. Meu irmão, o que acontece? O giz, que eu entendo que é aquele giz que se usa em escola, né? Ele também é feito de calcário. Eu esqueci de comentar, né? Na realidade, por falta de tempo, a Pemba nossa da Umbanda, ela é feita do minério, né, do mineral calcário, e também aquele giz que se utiliza em escolas também, porém a concentração de calcário, de produtos naturais naquele giz é menor do que na própria Pemba. Claro que não dá para a gente ter a certeza disso, porque nós compramos aí a Pemba na loja de Umbanda, enfim. Então, assim, tirando aí, deixando um pouquinho de lado a questão se pode ou não pode, vamos entender assim, e consagremos a Pemba conforme aí o ritual de cada casa, tá certo? Se ficou dúvidas aí em função dessa queda, desse problema técnico, por favor, me manda a pergunta de novo que eu te respondo, tá certo? Muito axé e obrigado pela participação. Lembrando aí, quem quiser enviar suas perguntas de qualquer tema relacionado à Umbanda, nós temos aí 3 canais de comunicação. Um é o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, e temos duas páginas no Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e também temos a página do nosso programa, que é o programa Raízes da Umbanda. Quem não conhece ainda o nosso programa, está sintonizando pela primeira vez, eu sou Marco Facas, sou dirigente espiritual da Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e esse é o programa do nosso terreiro chamado Programa Raízes da Umbanda. Nós estamos aqui toda terça-feira, das 10 às 11 da noite, e lembrando que nesse mês de dezembro, os nossos programas todos serão ao vivo com perguntas e respostas, tá certo? Então vamos lá.
Eu tenho aqui a Luana, novamente mandando aqui. É porque lá no meu terreiro me proibiram, falaram que não pode, e fiquei super chateada, porque disse que afasta a gente, porque realmente eu estava precisando e ele me passou com o maior amor, e achei nada a ver a relação marido-mulher. Então, minha irmã, aí é uma questão de fundamento da casa, né? Nós entendemos, no seu terreiro não é o único que atua dessa maneira, mas como eu falei no programa, né? No início do programa, a ideia nossa não é de uma verdade única, né? Apenas de passar as nossas experiências, passar os nossos ensinamentos, os nossos aprendizados que nós tivemos com a espiritualidade da nossa casa, né? E nós estamos falando aqui o que acontece no dia a dia. Então, sugiro que você converse, né, com o seu dirigente ou com a dirigente da casa, explicando essa situação. Com certeza ela vai te dar os pormenores aí, e com certeza vai ter um fundamento por trás disso, de que ela entende, ou ele entende, de que não possa. Para nós, para o nosso terreiro, não tem problema, tá certo? Muito axé. Temos um e-mail aqui da Karina Rodrigues de Souza. Boa noite, me chamo Karina Rodrigues de Souza e sou iniciante na Umbanda. Muito axé, minha irmã. Gostaria de compreender melhor o que é e como se faz de fato o riscar o ponto. E já me pedido outro guia além da que iniciei e sinto estar consciente na hora da gira, mas sinto a vibração. Enfim, estou confusa como seja de fato riscar o ponto. Desde já agradeço vossa atenção. Boa noite. Axé, positivas vibrações. Muito axé para você, minha irmã Karina. E seja bem-vinda à Umbanda, né? E pode ficar tranquila de que essa dúvida sua é a de inúmeras pessoas que estão começando na Umbanda, né? Então, assim, falando bem simples para você, o ponto, você está me perguntando que você gostaria de compreender melhor o que é e como se faz de fato riscar o ponto. O ponto riscado são linhas, né, em que são feitas pelas entidades espirituais, independente da linha de trabalho. O que eu quero dizer com linha de trabalho? Se ele é um caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, herê, exu, pombagira, Zé Pilintra, o que for. Essas linhas, elas identificam, a identidade daquele determinado espírito, daquela determinada entidade. Então, é como se fosse uma digital. Então, o que acontece? Como você está entrando na Umbanda agora, e você provavelmente deve estar participando de um desenvolvimento mediúnico, você vai estar recebendo as vibrações das suas entidades, e quando efetivamente você incorporar, e você vai saber que você está incorporada, independente de ser consciente ou inconsciente ou semiconsciente, independente do que seja, você vai saber que você vai estar incorporada, e esse guia, essa entidade espiritual, ele vai se identificar num determinado momento, vai se identificar dizendo que ele é o caboclo, o nome de algum caboclo. E muitas das vezes, pelo menos é o que a gente entende, o seu dirigente espiritual ou a dirigente espiritual da casa, né, eles vão pedir para que esse caboclo risque o ponto, que essa entidade risque o ponto, que ele se identifique, né? Então, eu sou o caboclo tal e o meu ponto é esse, entende? Então, é a identificação daquela entidade, onde ele vai dar a explicação
de qual vibração que ele vem, por que aquele ponto é daquele jeito, enfim, é uma identificação do guia. Então, claro, é muito importante você entender, de você estudar, de você ter a parte teórica, mas quem vai fazer a prática vai ser a sua entidade espiritual, entende? Então, Karina, eu peço para que você não se preocupe com isso, que você continue com os seus estudos, que você cumpra o que o dirigente ou a dirigente da sua casa pede nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, e eu tenho certeza que logo mais você terá aí uma surpresa com alguma entidade se manifestando, riscando, falando o seu nome, riscando o seu ponto, e a partir daí desencadeia as outras linhas de trabalho, tá certo? E você me faz, já vi outra guia além da que iniciei, sinto estar consciente na hora da gira. Então, quando você menciona aqui que você está consciente na hora da gira, mas sente vibração, é esse determinado momento que eu te falei, você está no desenvolvimento, ou até mesmo na gira, a vibração não é necessariamente a incorporação, é o que eu falo na nossa casa. É importante que o médium ele sinta primeiro a vibração, né? Para quê? Para que ele conheça a vibração do seu caboclo, do seu preto velho, do seu herê, de toda a sua linha de trabalho, né? Para que depois aconteça efetivamente a incorporação, entende? Então, assim, peço para que você mantenha a sua calma, siga as instruções do dirigente da casa e tenha a sua fé, né? Tome os seus banhos regularmente que foram passados, que eu presumo que tenham sido passados, e segue o teu caminho na fé, tá certo? Se ficou alguma dúvida, Karina, por favor, me manda um e-mail novamente que eu te respondo melhor. É que às vezes, em função do tempo, a gente acaba atropelando algumas coisas e passa batido, mas se ficou alguma dúvida, por favor, independente aí dentro do horário do programa, mas se você quiser passar durante a semana também, sem problemas. Lembrando, nossos canais de atendimento, nosso e-mail, centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, e temos duas páginas no Facebook, que é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página do nosso terreiro, que é Tenda de Caridade, Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, tá certo? Se você não conhece ainda a nossa página, não conhece o nosso trabalho, por favor, dê uma visitada lá, dê a sua curtida, ajude aí a divulgar o nosso trabalho, tá certo? Vamos lá, João Sapucaia. João, grande irmão, sempre participando aí do nosso programa. Marco, irmãos, que Pai Oxalá nos abençoe e guie nessa jornada de fazer o bem. Um saravá fraterno aqui do Rio de Janeiro, paz e bem. Muito axé para você, meu irmão, que Oxalá sempre ilumine os seus caminhos. Tem outro e-mail aqui, a Ana Paula. Respondeu bem, obrigada. Então não é necessário estudar sobre aquela certa entidade e me aprofundar. O segredo é fazer o que vem na sua mente. Então, deixa eu só ver a sua pergunta anterior. Eu recebo meus guias, eles não dialogam ainda. Geralmente, quando eles solicitam guia, eles riscam pontos só quando começam a dar passes. Então é necessário estudar sobre aquela certa entidade e me aprofundar. O segredo é fazer o que vem na sua mente, então. Então, minha irmã, não é bem assim. O que a gente... como que acontece, tá? Quando você estuda sobre uma determinada entidade, provavelmente eu entendo que você deve consultar a internet, deve consultar aí, né, Facebook, enfim, né, você faz os seus trabalhos de pesquisa através de livros. Então, assim, eu não recomendo isso nesse momento. Por quê?
Porque, não por exemplo, se você trabalha com Exu, se, por exemplo, o seu Exu é o Exu Tranca-Rua, vale entender, e isso a gente entende através dos pontos riscados também, por exemplo, qual é a vibração que esse Exu Tranca-Rua vem. Né? Porque, por exemplo, existe Tranca-Rua das Almas, existe o Tranca-Rua da Encruza, enfim. Então, se você entender que você tem o Exu Tranca-Rua e você começar a estudar somente Exu Tranca-Rua, concorda que você não vai ter efetivamente o conhecimento real. Por quê? Porque você não sabe de qual ponto esse Exu trabalha, aonde está o ponto de força desse Exu. Então, irmã, o que eu te sugiro, que você tenha paciência nesse seu desenvolvimento, que você tome os seus banhos, isso é muito importante, que você converse com o seu dirigente ou a sua dirigente da casa sobre qualquer alteração que tenha nesse seu processo de desenvolvimento, né? Então, assim, você menciona, o segredo é fazer o que vem na sua mente. Então, não é isso. Não é o que vem na sua mente. Por quê? Porque você ainda não está preparada para ter o discernimento de quando é sua mente mesmo, ou até mesmo os seus desejos no seu subconsciente, como também uma mensagem que o teu guia espiritual quer te passar. Então, minha irmã, o que eu te aconselho de todo o coração e que é falado na nossa casa espiritual, cada um tem o seu tempo. Né? O tempo da espiritualidade é diferente do nosso. É claro que a gente tem ansiedade, é claro que a gente tem a vontade, né, para quem está começando, e é perfeitamente compreensível, essa vontade de estar praticando a caridade, de ver para querer. Né? Nós temos essa necessidade. Então, minha irmã, eu entendo o teu sentimento, porque eu também já passei isso. Mas, com o tempo, você vai adquirindo experiência e vai ver que essa ansiedade, ela acaba atrapalhando, tá certo? Então, assim, resumidamente, converse muito com o seu dirigente e a sua dirigente, ela vai te dar estrutura para isso, tome os seus banhos, né, que é recomendado para o seu desenvolvimento, e assim, não pegue qualquer informação, né, que você vê na internet. Você tem diversas contradições na internet. Por quê? Porque cada casa tem o seu fundamento. Entende? Uma casa de Umbanda não é igual à outra. Né? Dificilmente você vai ver 100% de igualdade numa casa de Umbanda. Né? O que tem em comum, que para mim é identificado como um terreiro de Umbanda, são 3 coisas, e eu sempre falo aqui. Né? De você ter a defumação, de você ter a incorporação de espíritos e de você ter trabalhos caritativos sem nenhum tipo de cobrança. Então, isso é a verdadeira Umbanda. Se você vai num terreiro de Umbanda para você ser tratada, esse tratamento espiritual, ele tem que ser caritativo. Tendo essas 3 situações, nós identificamos que ele é um terreiro de Umbanda. Tá certo? Muito axé para você na sua caminhada, e que Oxalá sempre ilumine os seus caminhos. E, precisando, estou à disposição aí para estar respondendo outras eventuais dúvidas aí que você venha a ter. Tá certo, Ana? Muito axé para você. O Carlos de Jesus participando aí mais uma vez do nosso programa. Muito axé para você, Carlos. Boa noite. Sobre o desenvolvimento de médium. E nos terreiros que não têm esse desenvolvimento? Então, meu irmão, aí, eu queria entender como é
o desenvolvimento mediúnico na sua casa. Porque o que acontece? Não é só aquela coisa, né, que a gente vê sempre em terreiro, que é só o guia em terra, ele começa a puxar o guia dos filhos, da consulência, e puxa uma vez, e puxa duas, e puxa três, e puxa quatro, e puxa cinco, e vem o guia. Não é bem assim, né? Tem todo um amparato por trás. Então, nós sabemos que existem terreiros que atuam dessa maneira, mas o que nós pregamos aqui, irmão, e como é na nossa casa, e até mesmo, mais uma vez, nós seguimos sempre o que a nossa espiritualidade nos passa. É necessário ter um trabalho específico de desenvolvimento na casa. Isso, palavras da nossa espiritualidade. Então, a gente entende essa necessidade. Agora, se o terreiro que você pratica, que você frequenta, não pratica, provavelmente é o guia que puxa essas entidades, né? É válido também, mas nós entendemos assim que o primordial é de você ter a sensibilidade de identificar as diferentes vibrações de cada entidade espiritual, né? Então, assim, se for na sua casa, se na sua casa não tem, possivelmente você não vai ter essa possibilidade, assim, de uma forma mais tranquila identificar a diversidade de irradiações através das linhas de trabalho. Tá certo, meu irmão? Fico à sua disposição, como sempre. Se precisar de algum esclarecimento adicional, por favor, fico à tua disposição. Muito axé e que Oxalá lhe abençoe. A Ana Paula, obrigada, esclareceu minhas dúvidas. Realmente, quem começa pensa nessas coisas. Parabéns pelo programa, toda semana estarei aqui. Axé. Muito axé para você também, minha irmã, que Oxalá ilumine sempre os seus caminhos. Leandro Ferreira, boa noite, trabalho já na Umbanda há 13 anos, muito axé para você então, meu irmão. Faço parte de uma corrente num terreiro. Toda vez que termina a sessão, o material do meu guia, as pembas, como tenho um congar em casa, deixo as mesmas na frente desse congar, junto com as guias para que as mesmas na próxima sessão estejam bem energizadas para os próximos trabalhos. É válido? É correto? Perfeito, meu irmão. Nós entendemos assim que todo médium deve cuidar do seu material, principalmente das pembas. Só uma observação, você mencionou que tem aí o seu congá em casa. Nós fizemos aqui uma vez um programa explicando a diferença entre congar e altar, né? Então, assim, se você tem na sua casa o congar, o altar energizado, ele se torna um congar. Então, você pode deixar essas pembas lá sem problema nenhum. Agora, se o seu altar não tiver energizado, se ele não tiver fundamentado, peça para o seu guia, ou a sua entidade de frente, a sua entidade chefe, consagrar as entidades para consagrar as imagens que você tem no congar da sua casa, no altar da sua casa, para que essas energias elas fiquem equilibradas, tanto a da pemba que já está consagrada porque o seu guia utiliza, como também as imagens. Tá certo, meu irmão? Muito axé e agradeço pela sua participação aí no nosso programa. Nós estamos chegando ao final, então por isso que eu respondi rapidamente essa sua pergunta, mas por favor, se você precisar de informações adicionais ou quiser esmiuçar melhor o assunto, por favor, mande o seu e-mail no centrodeumbanda@live.com, até mesmo depois do término do programa, que aí a gente vai interagindo com você aí nessa situação, tá certo?
Lembrando que os nossos trabalhos no nosso terreiro, eles já se encerraram esse ano, porém o programa Raízes da Umbanda vai estar ao vivo. Chegamos ao final, eu quero fazer uma oração, agradecer às 7 linhas de Umbanda, pais e mães orixás, todas as linhas de trabalho, aos senhores Exus e senhoras Pombagiras, pela proteção e sustentação para o programa de hoje. Quero só relembrar que semana que vem estaremos ao vivo aqui na Rádio Toques de Aruanda com o programa Raízes da Umbanda, na próxima terça-feira, das 10 às 11 da noite, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e que Oxalá abençoe a todos e uma ótima semana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.